Ok, agora é uma pergunta polêmica. Você tá preparado? Tô preparado. E agora? Vai ter um juízo final, como a gente já viu na Bíblia, muitas pessoas falam sobre isso, e existe mesmo um inferno onde vai todo mundo queimar para sempre? Vamos lá. Aí a gente tem que voltar um pouco naquilo que eu falei num dos vídeos que a gente postou. Quando Deus nos criou, imagina que Ele deu tudo que Ele é pra gente. E aí Ele pensou assim: filho, pra mim te dar tudo que eu sou e te dar o poder de criação que eu tenho, e eu te sustentar na neutralidade para você escolher entre o bem e o mal eternamente, eu não vou te julgar, mas eu vou te prender num espelho com as suas próprias consequências. Por isso que essa é uma das leis do universo. Tudo que você põe para fora volta para você. Então, o juízo final, ele foi criado pela religião para fazer as pessoas temerem a vida inteira um Deus que pune alguém. Mas ninguém é punido pelos pecados que cometem, e Deus vai te punir pelos seus pecados. Na verdade, você é punido pelos seus pecados em si, não por Deus. Vamos supor, todos os pecados que eu cometi, os meus próprios pecados vão me punir de volta, não Deus. Então Deus, ele me criou o espelho dele. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu o mesmo potencial que ele tem. Então todas as escolhas que eu tenho, que são harmônicas, que são obedientes, que seguem os princípios e a harmonia de Deus, o meu espelho da criação vai me devolver. Tudo que eu fizer na minha linha da eternidade, em uma área celestial ou aqui na Terra, o meu espelho de criação vai me devolver exatamente o que eu pus para fora. Então, se eu errei, eu vou ser punido pelo meu erro, não por Deus. Porque eu, por exemplo, fui criado e sou autônomo na minha criação. Deus, ele sustenta a criação em si e ele me trancou num espelho de glória que expande tudo que eu faço. Se eu fiz coisas boas, eu vou atrair coisas boas para mim, e se eu fiz coisas ruins, eu vou atrair coisas ruins para mim. Agora, a respeito do inferno e de um julgamento final. O julgamento final não existe, porque ele está presente no nosso dia a dia para sempre. Você está preso no seu juízo final eternamente. Por quê? Porque você é um co-criador, um filho de Deus, e filho de Deus, Deus é. Jesus já disse, Isaías disse, Jeremias disse: já não vos disse que vós sois deuses, porque filho de peixe, peixe é, filho de Deus, Deus é. Mas voltando para Deus dar todo o potencial de criação para você, ele colocou você num espelho que devolve na mesma moeda tudo que você faz. Então, se você plantou o bem, você colhe o bem. Se você plantou o mal, você colhe o mal. Na Terra, foi inventada uma mentira para colocar na nossa cabeça que a gente tem um pai que pune e que vai colocar os filhos dele no inferno e que vai queimar para sempre. Não, isso não existe. Vamos supor que alguém na Terra foi muito ruim, cometeu muita maldade. Isso também não vai passar em branco, senão Deus seria injusto, certo? Então, existem sim reinos escuros, obscuros, que talvez podem ser chamados de inferno, e existem lugares que almas vão ser exiladas por certo tempo. Ninguém vai ficar eternamente queimando ou pagando por causa de certos erros, ou porque Jesus voltou como ladrão da noite e agora você foi pego na escuridão errando ali e agora você vai ficar para sempre pagando seu erro. Não, a moeda de Deus é diferente. Todas as almas que erraram e todo mundo que fez algo errado, ela só precisa aceitar o erro, alquimizar o erro e pagar o erro que foi feito. Então, se você não pagou em vida aqui, pode ser que você paga na hora que você passar da transição da carne para o reino espiritual, e você vai passar para algum reino mais escuro até você purificar tudo que você plantou que não era puro. Por isso que a gente não pode deixar só. Existem muitas pessoas que acreditam, né, nas vidas, que vai vir ter mais vidas para poder pagar, mas depois da morte também existe vida, porque nós somos seres eternos. Então, o que a gente faz aqui também vai refletir depois da morte. Sempre. Então, se você está plantando bem aqui na Terra, está fazendo certo e já está cumprindo certo, você já vai sair daqui se expandindo mais e só continuar recebendo mais. Se a Terra agora, que por exemplo está virando uma nova Jerusalém, os 144 mil prometidos estão encarnados como anjos de luz aqui para clarear o planeta e trazer toda a harmonia do Pai de volta e fazer a nova Jerusalém no planeta, todos que se alinharem a tempo, assim como nós entendemos na Bíblia, o arrebatamento é diferente. O arrebatamento é todo mundo ficando pronto para viver a nova Jerusalém que está descendendo dos céus na Terra.
Quem não estiver pronto porque cometeu erro, desarmonia, desobediência, não foi íntegro, sabotou, trapaceou e fez essas coisas com consciência e maldade, ou eles dão um jeito de correr atrás do prejuízo agora, se envergonhar, fazer tudo que é certo até se harmonizar para eles viver a Nova Jerusalém aqui, ou eles vão ser removidos da terra, mas todos eternos. Não vamos esquecer disso, ninguém é culpado pela eternidade. Um pai nunca faria isso com seus filhos e eu não faria isso com os meus. Se eu, que sou um homem limitado, não teria uma consciência de fazer isso com os meus filhos, vocês imaginam Deus, o artista de toda a criação, se ele ia exilar os filhos dele por 1000 anos e depois queimá-los para nunca mais existir só porque eles foram maldosos. Não, eles estão sendo presos pelas próprias consequências dos próprios erros, e pelos erros deles, eles vão indo, talvez sendo subdivididos em reinos escuros, certos infernos ou lugares onde vai haver ranger de dentes e muito choro. Mas só que no momento em que ele sentir vontade de voltar para a casa do pai, assim como o filho pródigo, e ele estiver cansado de estar nesse plano ruim, comendo comida dos porcos, ele pode se render e pode se refazer como a essência pura e voltar aos braços do pai. Então o juízo final, ele é um juízo diário, por causa que não existe um final na criação. A criação, ela é um eterno agora, explodindo em força e poder eternamente, desde quando tudo começou até quando tudo vai continuar, porque nunca nada vai acabar. Então o juízo final, na verdade, é uma mentira criada para a gente ter uma imagem de um Deus que pune, um pai que cobra e que tem tudo quer ter tudo em absoluto controle, enquanto na verdade ele deu o controle nas suas mãos. Então o nosso papel como filhos e responsáveis pelo tamanho poder que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, é a gente tomar a responsabilidade dos nossos erros e alquimizar isso em glória o mais rápido possível para a gente poder experimentar a glória, a graça e a harmonia da criação. Mas o juízo final, na verdade, então a gente transforma ele num juízo do agora. Então tudo que você planta, você colhe. Isso eternamente. Então quem está plantando errado pode ser que colhe coisas ruins nesse plano ou no próximo, até se purificar de volta a sua essência e poder colher harmonia, mas ninguém vai ser condenado para sempre, ninguém vai ficar nas trevas para sempre, e todos os anjos, ainda que eles cometeram as coisas mais atrocidosas do mundo, eles podem se purificar em Deus e trazer de volta. Porque vamos supor uma pessoa que sofreu, aí você fala assim, nossa, mas aquela pessoa que fez isso na terra e machucou, e estrupou e não sei o quê. Todas as pessoas que sofreram na Terra essas coisas horríveis, por exemplo, um estupro, para mim delas é a pior, seja contra uma mulher, uma criança, ou seja, a pessoa que sofreu isso, ela em espírito, ela está tendo um pesadelo em carne. E ela está sentindo aquilo na carne, é duro, é real, é horrível. E a pessoa que fez isso vai ter que pagar. Mas só que os que sofreram isso são espíritos eternos, provavelmente eram justos, ou provavelmente estava pagando algum karma, porque às vezes estrupou alguém na vida anterior e agora nessa vida estava pagando um karma sendo estrupado por alguém, tendo que já refazer o que ele, sentindo o próprio pecado dele, cobrar dele. Então não é Deus punindo, é o seu próprio pecado te punindo, porque você colocou aquilo para fora. Então todos os que sofreram, as lágrimas vão ser secas e são eternos e vão viver em justiça, e todos que erraram, ainda que seja o mais horrível erro, por eles ter cometido erros e sabotado outros seres eternos que também estão protegidos, eles têm a chance de voltar, porque eles não causaram um dano irreparável, porque não tem como causar um dano irreparável em ninguém, porque todos nós somos espíritos eternos e indestrutíveis.